Olá pessoal, bom, esse vídeo aqui vai ser uma aula extra, vai ficar disponível para todo mundo aqui no canal no YouTube e também vai compor um bônus lá no curso intermediário de Excel, que em breve eu vou liberar nas minhas plataformas, perfeito? O motivo da gravação desse vídeo foi um curso presencial ministrado recentemente, onde um dos alunos me abordou sobre o problema dos espaços excedentes em cadeias de texto. Uma mazela comum que aborrece muita gente. Quem é mais experiente na criação de soluções com Excel já passou por isso, já se aborreceu muito com isso, tá? Tanto dados oriundos de digitação por pessoas que não seguem padrões realmente, tá? Uma coisa que é difícil de explicar, como também por dados que são oriundos de exportação de relatórios de sistema, sempre apresentam algum problema nesse sentido. Você tem um excesso de espaços no início da cadeia de caracteres, ao final da cadeia de caracteres e muitas vezes no meio do texto entre as palavras, tá? E isso causa um problemão. No caso desse aluno, ele me abordou a respeito do uso da função concatenar para, a partir de colunas separadas, criar uma nova coluna compondo um histórico, por exemplo, tá? Uma informação mais completa, concatenando dados de outras colunas. Porém, essas colunas às vezes contêm valores em branco, e esses valores em branco acabam gerando espaços desnecessários também. Então, para isso, eu vou mostrar aqui a utilização da função arrumar do Excel, que é uma função que pode salvar nossa pele em casos como esse, tá? Então, são dois exemplos bem simples, bem rápidos, que eu vou demonstrar porque era simples, fácil, muito fácil de compreensão, tá? Então, aqui na primeira parte, eu tenho dentro da célula, está digitado o que vocês estão lendo, um texto qualquer, totalmente fora de padrão. A única coisa que a gente observa aqui de padrão é o excesso de espaços novamente. Tem excesso de espaços. Logo, no início da cadeia de caracteres, há espaços excedentes entre as palavras, ok? Olha que absurdo aqui, tá? E pior de tudo, existem muitos espaços excedentes ao final da cadeia de caracteres. As consequências disso não são meramente visuais, tá? Quem é usuário mais experiente sabe muito bem. Vai aplicar aqui depois uma função de busca e referência, por exemplo, como o PROC-V, o índice Corresp, ou mais moderno agora o PROC-X. Essas funções não vão funcionar corretamente exatamente por culpa desses caracteres excessivos que não deveriam estar aqui. Então, o papel da função arrumar é exatamente arrumar isso. Ela elimina, ela faz uma varredura da cadeia de caracteres, identifica esses caracteres desnecessários e os elimina automaticamente. O critério que ela obedece é: antes da primeira letra, antes do primeiro caractere, não deve haver espaços, após o último, não deve haver espaços, e entre palavras só deve haver um espaço. Isso é regra universal em todos os idiomas falados. Então, é isso que ela aplica. Então, se eu quiser consertar esse texto que está aqui, eu vou digitar aqui na célula de baixo, igual. Vou dar zoom para melhorar um pouco a visão para vocês. Arrumar. O IntelliSense já vai me trazer aqui para o primeiro plano essa função, já dizendo ali exatamente o que é que ela faz. Usa a tecla Tab para confirmar a minha escolha. Ela já conclui a digitação, abre o primeiro parênteses, e eu simplesmente vou indicar, dando uma seta para cima, que eu quero arrumar o texto da célula E5. É só isso, mais nada. Posso finalizar com Enter, e agora eu consigo ver escrito diretamente na minha célula, dentro do padrão, o texto corretamente escrito, ok? Então todos aqueles espaços excedentes, vou tirar o zoom da tela novamente para facilitar a sua visualização, foram eliminados, foram literalmente excluídos. E se eu quiser utilizar isso, como no exemplo do meu aluno, tá? Para criar uma nova informação, se eu quiser utilizar isso no caso da função concat, que vai fazer a concatenação de textos e que pode incidentalmente criar esses espaços.
Eu consigo? Consegue, da mesma maneira. Você vai embutir a sua concatenação. Eu vou ampliar aqui a coluna H para a gente poder ter esse resultado perfeitamente visível, tá? Eu vou digitar aqui então na minha tabela resultado, para que a gente tenha isso, e você vai simplesmente embutir a sua concat dentro de uma função arrumar, tá? Com isso ela vai resolver eventualmente o problema de você ter o espaço excedente. Eu vou fazer primeiro 100 para que vocês possam observar e aí a gente faz a correção, tá? Então, no caso dele, no caso que ele me interpelou, seria mais ou menos isso aqui. Concat texto do parâmetro 1, espaço, texto do parâmetro 2, ponto e vírgula, espaço novamente, e texto do parâmetro 3. Fechou parênteses e Enter. O problema aqui é que aonde você tem células em branco, tá? Mesmo quando você copia aqui como valores, vou fazer isso aqui rapidamente, você detecta então que existem espaços excedentes aqui novamente, tá? E esses espaços são oriundos do quê? Exatamente da falha, por não haver a informação na coluna original da alguma parte de algum argumento da função concat. Então, de qualquer maneira, você está gerando aqui uma inconsistência que também vai atrapalhar no trabalho futuro de uso da ferramenta, tá? Então ele me interpelou para saber como que eu consigo arrumar isso aí de uma forma mais produtiva. E uma das maneiras, lógico não é a única, mas uma das maneiras é embutir então essa função dentro da função concat. Então nós vamos repetir, eu vou apagar aqui e vou repetir, só que agora eu vou embutir o concat. Opa! A head não, dentro da arrumar. Isso. Arrumar concat texto 1, espaço, texto 2, ponto e vírgula, espaço, texto 3. Poderia ter mais argumentos, aí vai depender muito do caso prático que você está trabalhando, tá? O importante é que você aplique isso dentro da função arrumar. Automaticamente ela vai fazer a limpeza. Eu vou novamente aqui fazer a colagem como valores para a gente poder avaliar o conteúdo aqui dessas células. E agora vocês podem perceber que não tem espaços ao final e não tem espaços antes da primeira letra, antes do primeiro caractere. E entre as palavras eu tenho apenas um espaço novamente, tá? Eu não tenho mais a incidência aqui do espaço excedente. Tá? E é isso que vai garantir não somente a integridade da minha base de dados, como o correto funcionamento das funções de busca e referência que eu eventualmente venha a utilizar. Tá? Então espero que essa aula aqui curtinha, bem direta, seja útil para você. Obrigado por assistir até aqui se você está no YouTube, e para vocês do curso, um bom treinamento.